Tiago capítulo 3, de 13 a 18. Diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Tome o seu lugar nessa noite, que o Espírito Santo possa nos conduzir na sabedoria dele, no entendimento sobre esse texto. Nós começamos a ministrar esse texto na quarta passada. Quantos estavam aqui quarta passada? Tem muitos que não estavam. Então a gente começou a falar desse texto, né, e ministramos alguns pontos do texto, dessa sabedoria. E aí não foi possível falar de tudo, e aí a gente hoje vai completar o entendimento sobre esse texto. Então, para aqueles que não estavam, vou fazer uma rápida introdução. Nós abordamos sobre relacionamentos. E esse entendimento que esse livro, né, escrito aqui, esse texto escrito aqui em Tiago, nos traz uma receita sobre como nos relacionar. Né? E eu disse quarta passada que relacionamentos é a nossa maior prova, né? A Bíblia diz que não vem tentação sobre nós, depois que estamos em Cristo, a não ser humana. E Ele dá graça para a gente vencer. E eu acho que o maior nível de tentação está nos relacionamentos. Quando uma pessoa, eu sempre ensino assim, que quando nós queremos medir o quanto nós alcançamos de cura, né, de crescimento, a gente olha para os relacionamentos. Às vezes você olha para alguns relacionamentos e fala, poxa, mas tá ruim, hein, pastora? Mas eu te dou uma dica assim, que vai te encher de esperança. O importante é você olhar há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, e você ver se houve crescimento. Talvez o hoje ainda não está como deveria estar. Ainda nós não chegamos na perfeição. Mas quando a gente pensa, 3, 5 anos, a gente fala, poxa, cresci. Não, já mudou muita coisa. Não, já não acontece muita coisa que acontecia. Então, você se anima, se enche de esperança e prossegue. Porque, gente, o maior desafio está em relacionar-se. Por quê? Relacionamento é com pessoas, né? Envolve pessoas. Eu vejo alguns tão desiludidos, né? É comum eu encontrar pessoas que dizem assim, por isso que eu gosto dos animais. Eu gosto de mexer com bicho, que é fácil. Mexer com gente é difícil. Gente, é difícil. Por quê? Cada um é de um jeito, tem sua personalidade, seu temperamento, tem sua história, tem sua família, né? Tem seus traumas, suas dores, né? Tem seus impulsos, tem sua maneira de ler e de entender as situações. Então, não é fácil. Relacionar-se é um desafio. E quarta passada, eu não comecei exatamente aqui no capítulo 3, mas eu comecei no capítulo 4 com essa pergunta intrigante, né, que começa no versículo 1 do capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Né? Então ele pergunta, entre vocês, de onde vêm essas guerras, essas pelejas? Então aqui a gente já vê um cenário de guerras e pelejas de um contra os outros. No meio de vós, ele não estava se referindo a guerras de povos uns contra os outros, né, de nações, estados guerreando, né, ou de uma força civil ou militar guerreando. Ele estava dizendo do povo. De onde vêm essas guerras, né, aí que está no meio de vocês? E o próprio texto traz uma resposta no verso 1 do capítulo 4. Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam?
Então ele diz, está tudo aí dentro, né? É esse conflito, é essa dificuldade às vezes de ceder, é os nossos membros guerreando. E o que acontece? Nas crises de relacionamentos, e quando eu digo crise de relacionamento, não é só entre marido e mulher, é todo o nível de relacionamento, mas nas crises nós acabamos guerreando uns contra os outros. Nós acabamos travando batalhas desnecessárias contra inimigos errados. Porque a Bíblia diz que a nossa batalha, ela não é contra carne e sangue. Nossa peleja, ela deve ser travada nas regiões celestiais, contra os inimigos espirituais, contra principados e potestades. E a gente acaba guerreando uns contra os outros, e a gente se destrói, se machuca, a gente mina relacionamentos. Às vezes a gente continua convivendo entre pais e filhos, entre cônjuges, mas a gente continua convivendo sem a beleza do que é relacionar-se, sem a alegria do que é viver ao lado de pessoas. Aí a gente acaba desistindo de pessoas, porque travamos uma guerra de uma maneira errada. E ele diz, de onde vem? Vem dos vossos membros que guerreiam entre vós. Então eu disse ontem, debaixo do versículo 16 da leitura que nós fizemos, o versículo 16 diz assim, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, quando o escritor vai escrever essa sabedoria de Deus, vai deixar registrado aqui, sobre essa sabedoria de Deus no versículo 17, aqui tem um contexto, que ele está ensinando sobre como relacionar-se, sobre como lidar, né, com situações que envolvem pessoas. Então ele diz assim, precisa viver debaixo dessa sabedoria. Quando a gente não vive essa sabedoria, então a perturbação e toda obra perversa se instala. Aqui que é a questão. Toda vez que a gente age contrário a esta sabedoria, que fala no versículo 17, nós abrimos um precedente, nós abrimos uma aresta, uma porta muito larga, diga-se de passagem, uma brecha escancarada, para que o espírito de perturbação e toda obra perversa se instale. Então, o que ele está se referindo? Nossos inimigos espirituais. Né? Quarta passada eu abordei sobre a ação de Moloque entre pais e filhos, eu abordei sobre a ação de Exus Mirins, que é muito comum na confusão, né? E eu disse, quando eles veem ou percebem no mundo espiritual essas confusões e a guerra uns contra os outros, é como se um assoviasse para o outro e dissesse assim, ó, cambada, cai dentro, que aqui está um lugar vulnerável. Né? Eu tenho para mim no entendimento que isso funciona como um imã. Quando se instala uma confusão, uma perturbação, é como um imã que atrai. Por quê? Aí é claro que os demônios vão pegar um lugar favorável e vão fomentar isso, para que as famílias continuem guerreando, para que as pessoas, os seres humanos continuem guerreando. E quem fica no cenário dando risada é eles, porque só quem ganha é o maligno. Então, onde essa guerra às vezes é travada? No trabalho. Às vezes em casa, meu relacionamento com meu cônjuge vai tudo bem. Mas em casa, no trabalho, às vezes chega uma pessoa nova, chega um novo funcionário, às vezes na escola, na faculdade, um curso, chega um novo aluno, e a minha dificuldade e falta de sabedoria para me relacionar, às vezes torna aquele ambiente, e a minha vida naquele ambiente um caos. Então Deus, ele vai ter uma receita para isso. Então todos os níveis de relacionamento, seja eu com os meus filhos, seja eu com meu esposo, seja eu com os meus pais, seja eu com meus irmãos na igreja, seja eu com os meus líderes, seja eu com os meus liderados, seja eu com as pessoas do trabalho, as pessoas que eu me relaciono de alguma forma, a receita que Deus vai dar é a mesma. E ela está aqui no versículo 17. Ele diz, se você agir fora disso, a perturbação se instala. Toda obra perversa vai se instalar. Mas a sabedoria que do alto vem, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha, gente, se a gente pegar essa receita aqui, carregar ela um pouquinho, né? Usar ela um pouco. Eu vou te dizer, ainda que a gente não consiga entrar em todos esses itens, mas eu te garanto que todos aqueles que você conseguir colocar em prática, olha, os nossos relacionamentos vão ser transformados.
Aí nós vamos, de repente, achar assim, meu Deus, Deus mudou as pessoas. Deus colocou uma varinha lá, mágica, e fez plim-blom no meu colega de trabalho, no meu esposo, né, na esposa. Mas, na verdade, é a receita funcionando em nós que vai mudar a situação. É nós que vamos começar a nos relacionar de uma maneira diferente. E eu volto a dizer, eu prego essa palavra entendendo o que eu estou pregando. Sem hipocrisia. É a área mais difícil. Aqui está um desafio, né? Nós trabalhamos, o culto de quarta é um culto de libertação. Dentro de libertação nós trabalhamos um processo de restauração que envolve cura e libertação. Quem é da igreja, que já está acostumado a vir no culto de quarto, conhece a nossa linguagem. Mas eu vou te dizer, em tudo o que eu vivo de aconselhamento, cura e libertação, aqui está o maior desafio das pessoas, está o maior desafio dos seres humanos, relacionamento. Então esse é um texto que Deus diz assim, você tem que encontrar essa sabedoria. Né? Em Provérbios tem vários textos de Deus dizendo que a sabedoria é muito mais valiosa do que a pedra preciosa, do que qualquer pedra preciosa. Porque quando você tem a sabedoria, com a sabedoria de Deus e do alto, a gente vai conquistando as demais coisas. Então, ela é vital. Né? E na quarta passada, nós falamos sobre a pureza. Primeiramente pura, nós falamos sobre isso. Falamos sobre ser pacífico e moderado. Nós conseguimos falar desses 3 itens semana passada. Se você não veio e não ouviu a palavra, está lá no YouTube. Pega lá, porque hoje nós vamos continuar a partir do 4º item da sabedoria. Amém? Então, se você quiser ouvir o restante, pega lá, está lá no YouTube. Nós vamos começar hoje falando a partir de ser tratável. Então, a sabedoria de Deus, ela inclui pureza, ser pacífico, moderado e tratável. Né? Queridos, quando eu busco essa sabedoria que vem do alto, não vem de mim. Toda vez que você quiser se relacionar com uma pessoa buscando a sua sabedoria, vai dar errado, porque a Bíblia diz que ela é terrena. A Bíblia fala mais, uma parte que a gente não gosta. Animal e diabólica. Ô texto ruim de ouvir esse. Animal e assim, humana, é até assim, né? Fica mais leve. Agora, quando ele diz animal e diabólica, confronta. Então, não serve, descarta a sua sabedoria. Só vai dar zica na confusão. Com pessoas, só se vence usando armas que são espirituais. Usando estratégias que são do Senhor. Porque, queridos, quando as pessoas vão lidar com a gente, elas também têm que ter essa sabedoria. Porque a gente não é diferente daqueles que dão problemas para a gente. Nós também damos problema para os outros. O problema é que às vezes a gente pensa acerca de nós mesmos mais do que convém, né? E a gente acha que a gente é super fácil, né? Super fácil de lidar, uma pessoa super agradável, mas na verdade nós também nós desafiamos pessoas quando as pessoas vão conviver com a gente. Então os outros que convivem com a gente também precisam dessa receita. Então nós precisamos conviver com pessoas segundo a sabedoria de Deus. Quando nós buscamos essa sabedoria, não vai dar errado. Ser tratável. Essa sabedoria inclui, como as outras coisas que eu falei quarta passada, inclui também que nós, para convivermos, para não guerrearmos um contra os outros, devemos ser tratável. Queridos, o que é alguém tratável? Alguém que se pode tratar. E eu vou te dizer que aqui está uma característica da sabedoria das mais desafiadoras. Apesar que as que eu falei quarta passada, né, o Senhor nos pegou aqui, né, que eu nem consegui ir adiante completar a palavra, mas o negócio pegou para todo mundo aqui. Pegou para mim, de mim para baixo, pegou o negócio. Por quê? Porque nos desafia esse texto. Ser tratável é ser ensinável. Ser uma pessoa que se pode ensinar. Quando uma pessoa não é tratável, ela é difícil de conviver. Quando você não pode lidar, quando a pessoa não é ensinável, ela se torna alguém difícil de você se aproximar, de você se achegar. E, consequentemente, vai ser difícil de conviver. Por quê? A pessoa que não é tratável, geralmente ela acha que ela está pronta. Ou, às vezes, ela sabe que ela não está pronta, mas ela também está fechada a qualquer conselho ou a qualquer tratamento que a ajude a ser melhor. A pessoa que não é tratável, ela vai ser de pouquíssimas pessoas que ela recebe algo,
E das poucas que ela ainda recebe a conta gotas, às vezes. Bem de pouquinho. Porque ela não é ensinável. E uma pessoa que não é tratável, fica difícil dele melhorar como uma pessoa que se relaciona. Fica difícil dele melhorar como esposa, como marido. Fica difícil dele aperfeiçoar como colega de trabalho, como pai, como irmão em Cristo, como colega de ministério. Fica difícil dele ser aperfeiçoado. Nós precisamos ser pessoas tratáveis, ensináveis. Né? Nós precisamos estar abertos a mudanças necessárias que vão melhorar e fazer melhor o ambiente que nós convivemos e que vão facilitar a nossa convivência com pessoas. Então, tem gente que ele se bloqueia. De fato, ele não é tratável. Né? Uma pessoa que não é ensinável. A pessoa que não é tratável, que não busca essa sabedoria de ser uma pessoa que o Senhor pode entrar, o que acontece? Ele resiste muito à correção e aos conselhos. Então vai ficar difícil ele se tocar que ele erra ao relacionar-se com pessoas, porque ele resiste ao conselho, ele resiste à correção, ele não é tratável. Então, automaticamente, qual é uma consequência? A pessoa se torna melindrosa. Você já viu alguma pessoa melindre? Assim, ó, vamos parar para pensar. Como é que é quando alguém tem que chegar no assunto com você? Será que a pessoa tem que dar 10 voltas para chegar naquele assunto? Aí você já começa a pegar, porque você tem um pouco de melindre. A pessoa tem que rodear. Pensa para nós no aconselhamento, que o tempo já é pouco. Tem pessoa que você já consegue direto. Pá, canal aberto. Ó, aqui, ó, você está negociando com o mundo aqui. Você está assim, aqui, ó, tem gente que você tem que ficar o primeiro aconselhamento todinho de 3 horas só dando volta. Porque você não consegue ir no ponto. Ai, gente, difícil. E agora os dias parecem que estão encurtando, a gente consegue atender pouco, e aí você sabe que você nem chegou no objetivo e já gastou 3, 4 horas. Você está lidando com uma pessoa melindrosa. Sabe aquele negócio de pisar em ovo? Você já viu essa expressão? É como pisar em ovo. Nossa, tem que andar em ovo para falar com o fulano, porque é melindre. A pessoa não é tratável, é cheia de melindre. Olha, queridos, eu vou te dizer. Isso nos prejudica muito mais do que as próprias pessoas que têm que nos aturar. Porque a gente fica com o processo atrasado. Era para estar lá na frente, mas o próprio Senhor, o próprio Espírito Santo, ele precisa lidar de uma maneira diferente com o melindroso. Porque demora demais ouvir o recado. Demora demais. Porque qualquer coisinha que a gente vai se aproximar, a pessoa recua. Deixa eu te dar uma outra característica do melindre, da pessoa não tratável. Ele tem uma dificuldade imensa para ouvir. Ixi, difícil. Se ele estiver falando, tá bom. E aí você ouve. Eu, às vezes, quando eu pego uma pessoa assim, que ele não deixa entrar, quando eu vou naquele ponto, ele fala, tem que ir embora, pastora. Aí eu penso comigo, no segundo encontro eu te pego. Aí no segundo encontro eu já venho preparada. Né? Eu falo assim, escuta, hoje é uma fita esparadrapo na sua boca. Você não fala, só eu falo aqui. Aqui hoje a pastora sou eu, você vai só escutar. Você não fala. Porque às vezes a gente não consegue, senão eu vou gastar de novo outro tempo e não vou chegar onde eu quero. Por quê? São pessoas melindrosas. E tem uma coisa, às vezes se você for de qualquer jeito, você perde. Porque quando a pessoa, você entra naquele lugar, ela não é tratável, o que ela faz? Oi, pastora! Lá de longe, antes dava beijinho. Agora é lá de longe. Oi, pastora, paz do Senhor. Porque ele corre. Ele vai fugir. E ele vai começar a fugir de quem? De quem te confronta. Ele vai começar a fugir de quem vai naquele lugar que precisa ir. Querido, deixa eu te dizer, que bobeira. Nós vamos só retardar o processo. Vamos deixar isso de lado. Vamos buscar esse texto que nos ensina a ter uma sabedoria que vem do alto. Seja tratável. Se você tem esse melindre, fala, Senhor, hoje eu vou renunciar. Hoje eu vou sair daqui sem esse negócio. Hoje eu vou sair daqui sem ninguém ter que pisar em ovos. Ah, pastor, eu não sei se eu tenho isso. Pergunta para as pessoas que convivem com você. Eles vão saber. Pergunta para o esposo, pergunta para a esposa, pergunta para o pai, para a mãe, pergunta para um amigo. Sabe, um amigo fala assim, eu quero te ouvir, não vou te bater. Eu não vou te bater, eu também não vou virar a cara para você, eu não vou correr de você. Me seja sincero, eu sou melindroso. Tenha coragem.
Peraí, você tem que ter coragem para saber essa resposta. Tenha coragem e você decida saber. Eu quero saber que nível eu estou desse versículo 17. Pergunta, eu sou tratável, eu sou ensinável? Ou eu sou muito cheio de milindre? Ah, queridos, tem gente que é puro milindre. E a gente tem que, pisar em ovo. A gente não consegue chegar naquele lugar que precisa tratar. Porque a pessoa se fere, desmancha. Você vai me matar. Uma palavra, às vezes. Uma admoestação de um chefe, não aguenta. De um patrão, não aguenta. Um conselho, às vezes, sábio de um funcionário. Ah, mas aqui eu sou patrão. Não é tratável. Não tem aquele coração que é disposto a receber. Aquele coração disposto a ser ensinável. Essa é a sabedoria que Deus nos ensina nesse texto. Seja ensinável, seja tratável. Não tem problema se você não é, se você nunca foi, ou se você tem dificuldade. A questão é, hoje, Deus está te chamando, não tem problema. Do que já foi, né? Não tem problema, mas decida. Fala, Senhor, eu quero ser uma pessoa tratável. Ah, queridos, eu vou te dizer, não é fácil não. Não é fácil não, porque essa foi uma lição que eu não aprendi toda, mas a parte que eu já aprendi me custou. Ah, me custou. Às vezes você tem uma questão de você não gostar de errar. Você tem um perfeccionismo. Então toda hora que alguém te confronta ou que alguém vai te ensinar o que está errado, você vai se sentir ofendido. Milindre. A pessoa se torna melindrosa. Eu quero que você reflita. Quero que você reflita o quanto que você tem. Oh, Jesus. Esqueci, pastor, perdão. Voltei, gente. Peraí, deixa eu pegar agora de volta aqui. Decida. Assim, eu quero ser ensinável. Eu quero ser tratável. Eu quero ter esse coração que pisa por cima do ego, mas que ouve. Onde eu preciso melhorar, que ouve no que eu estou fazendo de errado. Não seja melindroso. A pessoa melindrosa é pessoa difícil de ser aconselhada, difícil de ser corrigida, difícil. A pessoa melindrosa, com essa tendência, né, de resistência a ser tratável, ela tem um sintoma latente de muitas dificuldades com a autoridade. Então, como é que ela convive? Quando ela não tem a sabedoria de ser tratável, ela convive superficialmente. Ela não se entrega. É superficial. Eu caminho muito bem com o Franklin até o dia que ele põe o dedo na minha ferida. O dia que ele pôr também, já não me serve para andar junto. Por quê? Ele vai ter uma dificuldade com a autoridade. E a autoridade é alguém que está próximo de nós, seja a autoridade de pais, seja a autoridade de alguém no trabalho, seja na esposa a autoridade do marido. A pessoa que tem dificuldade com a autoridade vai ter dificuldade de receber um ensino que vem de alguém que Deus levanta para nos ensinar. Porque Deus usa pessoas. Deus usa pessoas lá fora. Deus usa, às vezes, uma criança para nos colocar num lugar e nos trazer para a realidade. Então, eu preciso decidir e dizer, não, Senhor, eu quero ter um coração ensinável. Eu quero ser tratável. Gente, a pessoa que não é tratável é uma dificuldade no culto, dentro da igreja. Porque, assim, tem uma capa de arrogância nesse ponto aqui. É interno. E não é, às vezes, uma arrogância que vai machucar alguém, uma soberba que vai humilhar alguém. Não é disso que eu estou falando. É uma arrogância interior no coração que te faz até ouvir uma palavra de cima para baixo. Não é para mim. Não é para mim. Ele está sempre por cima daquilo que está sendo pregado. Ele não tem condição de se examinar. Ele não deixa nem a palavra, mesmo que não seja alguém tratando comigo específico, nem a palavra que vem do altar não chega nele. Ele fica na superfície, não quebra o coração. Por quê? Porque quem não é tratável geralmente tem essa moldura de uma característica de orgulho, de uma arrogância interna, que não necessariamente, como eu disse e repito, é uma arrogância que humilha pessoas. Não estou nem dizendo desse tipo de orgulho, mas é interno, que não deixa penetrar o conselho de Deus, nem quando vem do altar, nem quando vem por alguém, nem quando vem na internet. Ele sempre vai ver outras pessoas na situação, mas ele dificilmente vai deixar aquilo quebrar, esmiuçar a pedra, esmiuçar a penha e entrar aqui dentro. Então nós precisamos querer.
De onde vem, às vezes, esse melindre, essa dificuldade de ser tratável? Muitas vezes vem de feridas não curadas. Muitas vezes vem de carência afetiva, vem de uma constante necessidade ainda de aprovação. E aí toda vez que vão me tratar, eu me sinto reprovado e eu não aguento isso. A minha alma não aguenta, eu sucumbo de novo. E isso gera um conflito interior. Então, muitas vezes a gente precisa perguntar para Deus: Senhor, qual é a raiz? Está em problemas do passado? Está em carência? Está em necessidade de aprovação? Está em problemas com a paternidade, com a maternidade? Senhor, de onde vem essa minha dificuldade de ser ensinável? De onde vem essa minha dificuldade de receber, de ser tratado? Eu quero saber, Pai, onde está a raiz. É um caso da gente ir para o secreto em Deus e falar para Ele: onde está alicerçado isso? No que está? Quem sabe está num trauma. Quando o Senhor te revela, a cura vem e você é liberado nisso. A sua personalidade vai saindo da sua personalidade essas amarras e você vai sendo livre para conviver mais com pessoas. Queridos, os processos são tão bons na vida da gente. A gente olha para trás, os conflitos que a gente tinha e aquilo que já melhorou hoje, a gente sabe que as correntes saem da nossa alma e a gente fica livre para ser agradável ou ser um pouco mais agradável, ou também a encarar os nossos relacionamentos e usufruir a alegria, os benefícios que Deus nos dá de conviver com pessoas. Tem gente com tantos problemas em relacionamentos que ele perdeu a beleza de conviver com o ser humano. Ele perdeu a esperança de que relacionar-se é bom. Tem pessoas que vão se envolvendo em solidão, em reclusão, porque se decepcionaram tanto que agora desistiram de conviver. Mas quando a gente para um pouquinho para ver, nós precisamos analisar. E como eu fui com essas pessoas? Será que eu usei essa sabedoria de Deus para conviver com essas pessoas? Deus não nos chama a desistir de pessoas. Deus nos chama a insistir em pessoas, mas a buscar a sabedoria dEle para conviver com pessoas. Deus não desiste de ninguém, mas Ele também nos deixa a receita. Busca a sabedoria que vem do alto. Porque se a gente for com a nossa sabedoria, nós vamos desistir de pessoas. É preciso humildade e quebrantamento para ser tratável. Sem humildade e quebrantamento, você não consegue pegar esse ponto, esse item do versículo 17. Essa característica só está em quem desenvolve quebrantamento e humildade. Ser tratável só está em quem desenvolve isso. E olha, eu vou te dizer, quando Deus quer tratar uma pessoa e ela resiste, Ele vai fazer de algumas formas, e em alguns casos, Ele é drástico. Tem aqui um texto em Ezequiel, capítulo 3, eu vou ler de 7 a 9, onde o Senhor levantou o profeta Ezequiel para confrontar a obstinação de Israel. Então, o que estava acontecendo aqui? Um semblante duro, uma dura cerviz, e Deus levantou um profeta para quebrar essa obstinação. Então, quando Deus vai tratar você, vai me tratar, e nós não somos ensináveis ou tratáveis, muitas vezes Deus vai usar situações ou pessoas que vêm ser como Ezequiel nesse texto. Diz assim no capítulo 3, o versículo 7 a 9. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu coração contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a perdeneira. Não os temas, pois nem te assombres com os teus rostos, porque são casa rebelde. O que Deus estava falando para o profeta aqui? Olha, eles são tão duros que o rosto dele vai querer te assombrar. E tem pessoas que você vai querer tratar que ele manifesta isso, exatamente o que Israel estava manifestando aqui. Ele fecha o semblante, o coração já está duro, isso até transparece no rosto. E você vê friamente aquela dureza para receber um ensino, ou uma palavra, ou um rema de Deus, ou um conselho. Você vê nitidamente, às vezes, a pessoa fechando o semblante. Você vê a pessoa de dura cerviz, refletindo o quê? A dureza de coração. E Deus falou para o profeta: olha, eu te fiz com a testa mais dura ainda do que a deles, não temas não. Mas por que Deus mandou o profeta não temer? Porque realmente os sinais que estavam manifestando no povo iam assombrar.
o profeta, ia intimidar o profeta. Mas Deus falou assim: eu fiz tua testa dura. Eu fiz tua fronte dura, como um diamante. Né? Então, Deus às vezes vai usar situações ou pessoas com dureza para tratar você. Ah, querido, não queira isso. Se você pegar esse item da sabedoria, você não precisa. Você concorda? Diz um amém aí. Que está todo mundo muito quieto hoje. Não precisa disso. Fala: Senhor, eu vou ser inteligente. Eu quero esse negócio aqui, ó. Eu quero essa sabedoria que vem do alto. Porque eu não quero não que o Senhor levanta pessoas, profetas e nem situações de dura serviço. Não quero ser tratado com dureza, não. Porque quando Deus vai tratar os seus filhos, Ele vai tratar de qualquer maneira. Mas a forma com que Ele vai chegar até você para te tratar vai depender do seu interior, da sua disponibilidade de receber ou não. Então já vai com inteligência dizendo: eis-me aqui, eu me rendo, eu me jogo, eu me lanço, eu sou tratável sim, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero escutar o teu conselho, eu quero entender por onde ir, eu quero entender o que mudar. Esse é um conselho desse versículo 17 de Tiago: ser tratável. Quando eu sou tratável, os meus relacionamentos vão ser impactados. Uma coisa para você medir isso, como eu já falei, o quanto você ouve. E eu não estou falando do dia a dia, de conversar. Não, eu estou falando quando o assunto é tratamento. O quanto você ouve. Ou você só fala. Preste atenção. Gente, esse reflexo, ele é uma linha bem tênue. A gente vê assim, uma linha bem fininha. Às vezes nós estamos orando por pessoas. Claro que tem gente que não presta atenção ou nunca foi ensinado, por isso que faz o que eu vou falar. Mas tem pessoas que é o reflexo de não ser tratável. Ele vem e pede uma oração, a gente vai orar. Ele ora junto com a gente ou mais alto que a gente. Aí você fala assim: uai, mas ele nem está prestando atenção na oração? Eu, às vezes, paro, né? Porque, assim, minhas cordas não andam muito boas, estou submetida a uns tratamentos, eu não consigo concorrer com a altura de voz. Então, às vezes, a pessoa começa muito baixo, eu vou falando: amém, Senhor, amém. Eu concordo, eu não estou me pondo contra a pessoa, eu vou concordar com a oração dela. Mas ela não recebeu minha oração. E ela nem percebeu. Ela sai dali feliz, satisfeita, mas ela nem percebeu que ela não recebeu a minha oração. Se ela veio buscar a minha oração, ela foi embora sem. Porque eu concordei com a dela. A oração que movimentou aquela situação foi a dela. Eu só fui em concordância com ela. Ela nem presta atenção. Às vezes eu fico olhando. Falo: gente. Por quê? Porque às vezes a pessoa não para nem para ouvir. Você pediu uma oração. Eu, por exemplo, quando eu peço uma oração para alguém, eu fico prestando atenção. E eu quero até pegar um gravador. Porque às vezes eu esqueço. E eu queria até gravar, para mim depois ficar vendo qual foi o rema liberado, o que foi lançado. Seja bom ou não seja confortável para a minha alma, não interessa. Eu quero ver o que Deus usou aquela pessoa para orar por mim. Então eu fico sempre atenta. Mas eu nem sempre fui assim, eu aprendi isso com o Senhor. Eu aprendi a ficar atenta. E a gente olha que às vezes a pessoa tem tão pouca paciência de ouvir, que até a oração, ele fala, mas ele não ouve. Quando você vai buscar um conselho de alguém, quando você vai atrás de alguém, para que Deus use aquela pessoa, para ser resposta na sua vida, preste atenção, seja tratável, ouça. Ouça, fale o que você tem que falar, mas depois ouça. Você percebe uma pessoa que não ouve, porque o olho dela já diz tudo. A hora que você está falando não interessa mais, tá? Interessa quando ela está falando. E você ouve, porque quem é treinado para ouvir, ele ouve a pessoa. Mas quando você vai falar e dá a direção, a mente dela vagueia. O olhar dela demonstra a impaciência, né? Tipo assim, acabou a graça. Essa pessoa é uma pessoa que é difícil de tratar. Ela não é tratável. E aí a gente precisa ir lá e dizer assim, ó, entra nesse lugar da sabedoria de Deus, porque senão o processo vai ser árduo. Às vezes Deus vai levantar um profeta como Ezequiel aqui, de dura serviço. Às vezes Deus vai levantar um ímpio e vai endurecer a testa de alguém até ímpio. Às vezes Deus vai fazer como uma testa de diamante, uma testa dura, uma situação Ele vai usar como esse diamante. Para quê? Para quebrar. Porque se não for assim, não vai.
Então, qual que é o meu conselho? Vamos buscar essa sabedoria do alto, que nos ensina a ser tratável. Fica mais fácil o processo, fica mais leve o processo. Nós vamos ser pessoas que vamos nos relacionar melhor. Não vamos guerrear uns contra os outros. Nós vamos relacionar uns com os outros. A guerra é contra Satanás e os demônios. Amém? O texto diz, cheia de misericórdia e de bons frutos. É uma outra característica dessa sabedoria em Tiago 3,17. Cheia de misericórdia e de bons frutos. O que eu quero falar sobre a misericórdia? Uma primeira coisa que, no meu ponto de vista, se resume em tudo. Se colocar no lugar do outro nos nossos relacionamentos. Isso é usar de misericórdia para nos relacionar com pessoas. Sentir a dor do outro. Ter compaixão do outro. Queridos, às vezes nós somos tão duros nos nossos relacionamentos com as pessoas, mas quando a gente erra, nós vamos querer que as pessoas tenham compaixão com a gente. Quando a gente erra, nós vamos querer que as pessoas relevem os nossos erros. Que as pessoas relevem as nossas falhas. E como às vezes a gente é tão duro. Como às vezes nós somos tão duros. Mas nós não conseguiríamos lidar se as pessoas fossem duras com nós como nós somos com os outros. E a gente não para pensar. Colocar-se no lugar do outro. Para um pouquinho. A sogra, o sogro. Para um pouquinho, respira. Sai da situação e se coloca um pouquinho no lugar dela naquela situação. Como você estaria naquela situação se você estivesse naquele lugar? Porque quando você se coloca, a compaixão vem, porque de você queria que tivessem compaixão. Porque se fosse você ia querer misericórdia. Às vezes a gente julga e machuca pessoas com as quais nós nos relacionamos, por exemplo, com um erro que a gente não comete. Não é assim? Pecou, falhou, né? Errou, às vezes errou feio. A gente dura o juízo. Mas a gente esquece. Porque às vezes não é uma área de fraqueza nossa. Aí a gente pensa, eu não ia fazer, então eu vou nessa área, né? Eu vou forçar aqui o negócio e a gente acaba sendo um juiz implacável, uma juíza implacável. Mas se você parar e se colocar naquela situação, a misericórdia entra na hora dentro de você. Porque você fala, meu Deus, se fosse comigo, eu não ia querer que me olhassem assim. Eu não ia querer que me discriminassem assim. Eu não ia querer que me excluíssem assim. Eu queria que tivesse paciência comigo. Se coloca, mas não só pensa, não. Se coloca mesmo naquela situação. Seja de pecado, seja de alguém que errou, seja de alguém que falhou, seja de alguém que foi contra você de qualquer maneira. Entra naquele lugar e pensa, como é que eu queria que as pessoas fizessem comigo, se comportassem comigo. Eu te garanto que um pouco de misericórdia e compaixão vai vir. Às vezes a gente vai lidar com os relacionamentos com os amigos e a gente é implacável com o filho dos outros. Mas se a gente parar e falar, e se o meu filho estiver nessa situação? Às vezes nós somos implacáveis com o marido de outro, ou com a esposa do outro, ou com a sogra. Mas e se eu estivesse nessa situação? Se eu já fosse a sogra e a minha nora estivesse nesse papel? Você entra naquele papel, vai lá um pouquinho, para e pensa. Como é que você gostaria que tratassem com você se fosse você? Aí a misericórdia entra, a compaixão entra. Então eu preciso me colocar no lugar do outro. Mateus 7, o verso 12, diz assim, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa sabedoria do alto, que é cheia de misericórdia, envolve um coração perdoador. Queridos, um coração perdoador, ele se relaciona muito melhor com pessoas, em todos os aspectos do relacionamento. Um coração perdoador, né, ele vai se relacionar livremente, livre das amarras da amargura, livre das amarras do ressentimento e do ódio. O coração precisa ser perdoador. Se você tem um coração duro,
que não é perdoador, fala para o Senhor, eu quero, Senhor, esse item da sabedoria. Dessa sabedoria que vem do alto. Eu quero essa misericórdia que está falando aqui no verso 17. Porque eu não tenho misericórdia em alguns momentos. Reconheça isso. A falta de perdão vai trazer para dentro de nós aquele tumor que constantemente vai querer estourar de novo. Que constantemente vai querer vir para fora de novo. Mas quando nós perdoamos a ofensa e cobrimos isso com sangue, nós vamos promover o quê? O amor e, consequentemente, um ambiente de paz. Então, aquele conflito instalado em qualquer tipo de relacionamento, a paz vai voltar mediante a amargura sair. Então, nós precisamos conviver e ser cheio de misericórdia para ter um coração perdoador. Isso faz parte de quem tem misericórdia. Provérbios 17, o verso 9, diz assim: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. O coração perdoador é até você chegar no nível do perdão que não lança mais em rosto. Ah, pastor, eu ainda estou jogando na cara os negócios do ano passado lá em casa. Então, confessa. Essa é noite de conserto. Fala, Senhor, não quero mais. Eu quero essa misericórdia que tem na tua sabedoria. Eu não vou mais lançar em rosto. Aquilo que eu perdoar, eu vou perdoar. A Bíblia fala da armadura de Deus, das sandálias do Evangelho da Paz. Querido, já pensou? É necessário sandálias para a guerra. A nossa guerra é nas regiões celestiais. Aí já pensou, vamos usar nós aqui, que os de casa fica mais fácil para apanhar. Você pega o Ministério de Libertação, aí eles falam assim, pastora, me escala lá para o tal seminário, mas não me põe na escala se o fulano tiver. Não me põe não, porque não... Então não perdoou, certo? Como é que vai para a guerra sem as sandálias do Evangelho da Paz? Ah, pastor, isso não acontece aqui. Ah, não? Desde a equipe de cozinha até altar, queridos, se nós não formos tratáveis, se nós não tivermos misericórdia para conviver, acontece sim. Porque as pessoas falham, porque nós também falhamos. As pessoas erram e nós também erramos. E se nós não tivermos misericórdia para resolver situações e realmente não lançar mais em rosto, nós não vamos promover nem paz e nem amor. Eu costumo dizer, como é que você vai para a guerra sem os calçados do Evangelho da Paz? O Evangelho é da paz. Vai em guerra, vai em discórdia, está sem sandália. Está sem proteção nos pés. Aí como é que você vai pisar serpentes e escorpiões e nada vai te causar dano? Claro que vai causar, não seja inocente. O sangue de Jesus não é uma varinha de condão. O sangue de Jesus é mediante a obediência à palavra dele. É mediante a obediência, ele tem o efeito de proteção mediante aquilo que a gente obedece. Quer um ambiente de paz nos relacionamentos? Quer que o amor se instale e nos cubra? Nós precisamos ter um coração perdoador. Se você lança em rosto, você não está vivendo isso aqui que Provérbios 17, 9 diz. Aquele que cobre uma ofensa, cobrir, promove amor. Mas o que lança em rosto separa bons amigos. Engraçado que tem gente que separa mesmo os bons amigos e até o problema do outro. Né? Alguém vem contar uma situação, já está quase resolvendo, aí aquela amiga sem misericórdia fala assim, mas você esqueceu o que ele fez? Mês passado, o ano passado, faz 6 meses, você esqueceu o tombo que ele te deu? Ainda vai fomentar. Nós falamos semana passada, né? Daquele que é pacífico e levanta a bandeira da paz. Perdoa, sem lançar em rosto. Pastora, eu não dou conta, a senhora pensa que é fácil porque não sabe a minha situação. Mas para isso, nós temos um amigo. Aquele que nos ensina. Você pode dizer, Espírito Santo, me dá a mão. Vem nessa situação. Eu já tive situações de muita dificuldade de perdoar. Eu tive que ir muito para o Senhor para conseguir realmente limpar. Mas eu usava os recursos. Ceiava, fazia uma ceia de conserto, falava, Senhor, que esse sangue venha limpar o que eu não dou conta, que o Senhor venha tirar de mim aquilo, a dor que está me fazendo não perdoar, que o Senhor venha limpar da minha vida e me tirar das amarras, do fel de amargura que está me fazendo lançar em rosto de novo. E aí nós vamos seguindo, nós vamos aprendendo, nós vamos caminhando, nós vamos andando. Coração perdoador.
Então, essa sabedoria, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, quando eu tenho essa misericórdia que me dá esse coração, os frutos vão ser bons. Os frutos na prática vão ser bons. Vão mudar. As atitudes vão mudar. Por quê? Daquilo que tem aqui, vai refletir para fora. E o fruto vai aparecer. Não tem algo interior bom, consertado, remido pelo sangue, se o fruto lá fora não está. Então, obrigatoriamente, o fruto vai aparecer daquilo que o meu coração transformou. Outra característica dessa sabedoria, a Bíblia diz no verso 17 que ela é sem parcialidade. A sabedoria para conviver e para se relacionar, ela não tem parcialidade. Isso vem falar de justiça e de coerência nas nossas ações, de coerência nas nossas atitudes. Eu preciso ser imparcial nos meus relacionamentos. Eu não posso negociar aquilo que eu creio, a verdade de Deus que eu ando, as coisas que eu já pratico porque eu aprendi pelo Evangelho, porque é A ou B ou C. O que é certo, é certo. Você vai ajudar alguém, você vai conviver bem com alguém, mediante a verdade que você vai ser corajoso para viver sem parcialidade. Ser injusto, ser imparcial nos relacionamentos, nas nossas convivências, vão gerar um monte de conflitos. Vão gerar um monte de guerras entre nós mesmos. Seja imparcial. Eu tenho 2 filhos, tem gente que tem 4, tem gente que tem 3. É imparcial, o certo é certo. Imparcial. Você vai andar numa sabedoria de Deus e isso vai gerar fruto lá no seu relacionamento com os filhos. Seja imparcial, independente se é a família do esposo ou a sua. Olha, gente, quantos conflitos a gente tem, guerras nas famílias, porque a mulher pende para as coisas quando é da família dela. Vou falar das mulheres, né? Porque os homens já vai ter restaurante sacerdócio daqui a uns dias, né, pastor? Deixa eles para lá. Mas as mulheres, quantas vezes chegam para a gente conflitos, guerras familiares, quando você vai ver, fala, ô irmã, mas por que com a sua mãe é assim, mas com a sua sogra não é? Por que com o seu pai é assim, mas com o seu sogro não é? A mesma justiça aqui, querida. Uai, é a mesma justiça aqui. Aí para o pai é todo um empenho, mas para o sogro não é não. Para a mãe é todo um empenho, mas para a sogra não é não. Seja imparcial, claro que o relacionamento vai dar conflito. É lógico, você está sendo imparcial. Não puxa, né, como diz o ditado, a sardinha para o seu lado. Seja imparcial para relacionar-se. Você vai construir relacionamento sólido, relacionamento debaixo de uma palavra que Deus nos ensina a como nos relacionar. Senão você vai viver o que o versículo 4 de Tiago está falando. Você vai viver guerra uns contra os outros. Mas ele diz imparcialidade, justiça na nossa maneira de relacionar. A gente tem muitos aconselhamentos que a gente vê errar muito. Por exemplo, as mulheres às vezes chegam com uma história de já casarem com um homem que já foi casado, ou a mulher mesmo já foi casada. Enfim, às vezes tem uma imparcialidade. Os filhos dele, né? Como a gente trata, às vezes, situações que tem um conflito, uma guerra, o espírito de orfandade entra em pais contra filhos, você vai ver, é porque agora a mãe ou a madrasta, não, para a filha dele que é com outro casamento, eu não deixo comprar não. Não vai dar não, vai dar o ruim, vai comprar o pior. Não, para minha filha vai comprar o melhor. Tem pessoas que trazem um filho para o casamento e o homem nem é pai do filho que ela trouxe para o casamento. Mas ela quer o melhor para o filho dela, mesmo que ele foi com outro marido. Mas a filha ou o filho dele lá de fora, não dá não. Eu, às vezes, quando pego uma situação assim, que eu estou aconselhando o homem, eu falo mesmo, sem dó. Eu falo, por quê? Pastor, aí a guerra está feita. Eu falo, então você vai orar mais. Vai orar mais contra esse espírito de manipulação na tua casa, porque você está deixando um filho órfão, porque você não está cuidando. Você não falou que tinha filho antes de casar? Aí, às vezes, eu tenho que aconselhar a irmã. Que vergonha, queridos. Às vezes, a crente é a mulher. O homem nem crente não é. E ela está fazendo o rolo, o inferno
no relacionamento, porque não quer que o marido compre coisas de primeira necessidade, ou leva num médico por uma situação. Faz um inferno. Estou dizendo que o inferno é um inferno. Os relacionamentos se quebram. E a gente vai ver, a crente às vezes é a irmã. E aí eu falo, meu Deus. Imparcial. Seja imparcial. Senão vai dar crise. Vai dar ruim, como diz os meus filhos. Seja imparcial. Não queira puxar só para a sua família. Os homens também. Não queira puxar só para o seu lado ou para o seu sangue. Não queira fazer as coisas. Seja justo. Nós não somos justos por inteiro, que justo é Jesus. Mas busque coerência com a justiça de Jesus dentro dos seus relacionamentos. Se você não quer viver guerra, se você não quer viver pessoas feridas, esparramadas, famílias destruídas, se você não quer ver a discórdia, busque, se esforce para ser coerente com a justiça de Deus. Amém, queridos? Vocês estão muito quietos. Sem hipocrisia, já vou acabar. Sem hipocrisia. Esse negócio da imparcialidade aqui dá para ir profundo, né? Mas deixa um pouco de cada vez, né, gente? Fica ruim até de falar, quem dirá de ouvir. Sem hipocrisia. Usamos máscaras. A falta de sinceridade, as máscaras de hipocrisia dentro dos relacionamentos não são a sabedoria que vem do alto. Não é usada essa sabedoria. Sabe, nós temos muitos problemas e muitas guerras por causa da hipocrisia. Eu gosto muito de Gálatas 2. Quando Pedro usa uma máscara e Paulo confronta ele. E Paulo diz, eu resisti ele na cara, porque ele era repreensível. Mas Pedro era tratável, né? Aceitou o negócio. Mas ele diz, eu resisti ele na cara. Por quê? Perto dos judeus ele se comportava de um jeito. Perto dos gentios ele se comportava de outro. Duas caras, né? Duas situações diferentes. Uma capa de hipocrisia. E aí Paulo falou assim, se decide. Perto de um é de um jeito, perto de outro. Assim a gente às vezes faz dentro dos nossos relacionamentos. Com tal pessoa, vou botar tal máscara. Não, é com outro grupo, vou colocar outra máscara. Não vai dar certo. Quando as coisas vêm para a luz, as mentiras vão sendo desmascaradas, aí a capa da hipocrisia aparece. E aí a gente fala, puxa, feri, machuquei, magoei, errei com pessoas. E às vezes o pior, quando nem cai a nossa ficha para admitir que nós fomos hipócritas, às vezes a gente endurece no orgulho, numa soberba, na altivez humana, e a gente guarda aquilo e nem admite, nem se arrepende, e a gente continua culpando pessoas. A gente continua culpando pessoas. A gente continua dizendo, é culpa de fulano, foi culpa de ciclano, lá também foi culpa, lá foi... E eu não olho para mim, para dizer, onde eu errei? Como é que eu convivi? Será que eu usei uma máscara aqui? Será que eu feri porque eu fui hipócrita? Será que eu me comportei de maneira diferente, perto de uma pessoa de um jeito, perto de outra pessoa de um jeito, perto do marido de um jeito, perto dos filhos longe de outro? Onde a hipocrisia está? Eu quero te desafiar hoje a dizer, Senhor, arranca isso. E eu quero te desafiar mais. Fala para o Senhor colocar lentes na sua vista, assim como eu oro, Senhor, põe na minha também nessa noite. Para que o Senhor nos dê lentes, que enxerguem isso. Porque às vezes é camuflado. Às vezes nós não percebemos. E eu quero orar, nesse momento, liberar uma palavra, que o Espírito Santo, durante esses dias, pelo menos até o final de semana, pelo menos até domingo, o próximo culto, que o Espírito Santo, ele haja como essa lente de contato na sua vida, te mostrando. Onde está camuflado isso? Senhor, de repente eu estou agindo com hipocrisia. De repente eu estou agindo sem misericórdia. Eu estou agindo com parcialidade com pessoas em situações que estão bagunçando os meus relacionamentos e eu não estou percebendo. Então eu quero te desafiar. Diz para o Senhor, me mostra. Me mostra. Me mostra isso porque eu quero arrumar.
Porque eu quero entrar debaixo desse versículo 17, de uma sabedoria que vem do alto. Queridos, essa sabedoria não tem erro. Ela não dá errado. Ela vai gerar frutos. Vai abençoar a nossa vida. Vai abençoar os nossos relacionamentos. Essa sabedoria vai gerar cura naqueles que estão ao nosso lado e em nós também. Essa sabedoria vai nos ajudar a vencer esses espíritos de perturbação que entram para matar, roubar e destruir famílias, casamentos, pais e filhos, relacionamentos com amigos, relacionamentos ministeriais. Nós vamos ter autoridade para colocar todo o espírito de perturbação para correr. Nós vamos ter autoridade para dizer confusão chega aqui não. Nós vamos ter autoridade para gerar um ambiente de paz, para gerar um ambiente de amor, para onde nós realmente pisarmos a planta dos nossos pés. Pode estar o embaraço que for. Quando você entra nesse lugar, você é esse dispenseiro de Deus, que faz uma viagem lá para um parente, talvez nem alguém que você convive muito, e chega lá, o caos está instalado, mas você chega lá e diz, não, eu tenho uma sabedoria que vem do alto, eu não vou agir aqui com parcialidade, eu não vou agir aqui com hipocrisia, eu vou ser misericordioso, eu vou buscar essas características da sabedoria que vem do alto, e eu vou mudar a minha presença, no nome de Jesus vai mudar esse ambiente. Você pode ser esse restaurador de brechas, que chega num lugar cheio de conflitos, que chega num lugar cheio de confusão, mas que a planta dos seus pés vai pisar ali e você vai chamar a paz, você vai chamar o amor para o ambiente, você vai repreender esses espíritos de confusão, esses espíritos de perturbação e vai dizer, olha, em nome de Jesus, vocês saiam daqui de causar toda a confusão aqui entre pais e filhos, entre sogra e nora, entre genro e sogro, seja quaisquer as confusões instaladas. Você vai entrar nesse lugar que Tiago diz no capítulo 4, de onde vêm as guerras? Você vai entrar em lugar de guerras, mas você vai dizer, a paz vai se instalar, porque comigo vem o príncipe da paz. Quando nós usamos a sabedoria do alto, esse ambiente muda. Esse ambiente muda. Tiago 4, 6 e 7 diz, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Para eu entrar nesse lugar da sabedoria do alto, eu preciso dessa graça, que só recebe o que tem humildade. Então a primeira coisa para eu entrar nesse texto, é eu descer. E eu dizer, Senhor, eu quero esse coração humilde. Porque esses itens do versículo 17, não tem espaço para se instalar num coração soberbo, num coração arrogante. Ele dá graça aos humildes, o texto diz. Aí ele diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeita-se. Diz, Senhor, eu me sujeito ao Senhor e eu quero tudo isso que tem aqui. Eu quero ser tratável. Eu quero ser cheio de misericórdia, de bons frutos. Eu quero ser sem parcialidade. Eu quero ser uma pessoa sem hipocrisia. Sujeita-se a Deus. Aí sim, eu resisto ao diabo, até que ele fuja de mim. Não tem guerra nas regiões celestiais e resistência ao diabo, se primeiro eu não me sujeito a Deus. E eu quero te desafiar nessa noite, aí nesse lugar de sujeição. Eu quero te dar uns minutos, sentado como você está, de joelho, deitado, de pé, como você quiser. Mas eu quero te dar uns minutos para você pensar no que foi ministrado aqui. Uns minutos para você fazer uma retrospectiva nessa viagem que é os nossos relacionamentos. Dá uma olhada para eles. Pensa um pouquinho. Se tem algum relacionamento que tem vivido conflito. Às vezes não é diretamente a você, mas às vezes está ligado a você de forma indireta. Talvez você não é aquele que é causador da confusão, da dissensão, mas de alguma forma envolve você a situação. Quero que você pense um pouquinho. Seja com a parentela, seja com a família mais próxima, seja com os colegas de trabalho, seja aqui na igreja ou no ministério que você congrega,
seja com seus irmãos e colegas do altar, aqueles que servem junto. Como estão esses relacionamentos? Tem algum desses itens que você tem falhado? Essa é uma noite de conserto. Essa é uma noite de dizer, Senhor, eu me arrependo. Mas acima de tudo, eu quero sair daqui sem isso. Eu quero ser batizado por essa transformação. Eu quero sair daqui com uma convicção real de mudança naquilo que eu preciso.